Pode escrever aí, pode cobrar. Dia 12 de janeiro eu estou tomando café com vocês. Pode dizer, o Lula disse no dia 12 de janeiro, às 5 para as 11, que ele vai consertar esse país. E que esse povo pobre vai voltar a sorrir, vai voltar a tomar café, almoçar e jantar, como eu faço todo dia. Esse é um compromisso de vida e é isso que eu vou cumprir. Lula promete consertar o país, mas não diz como. Enquanto isso, a comunicação do governo vira alvo de críticas, até mesmo dos próprios jornalistas de esquerda. Mas será que o problema é comunicação? Maduro, o ditador venezuelano, declara sua amizade a Lula, mais forte do que nunca, enquanto Trump manda recado direto. Se o Brasil continuar se aproximando da ditadura bolivariana, os Estados Unidos podem importar sanções ao Brasil. E tem mais, um projeto de lei polêmico está começando a toque de caixa no Congresso, ameaçando a liberdade de expressão nas redes sociais e culpando as plataformas pelo que os seus usuários escrevem. Estaríamos à beira de uma nova ditadura? E o que o povo brasileiro vai fazer diante disso? Fique com a gente para entender o que está acontecendo nesse jogo decisivo para o Brasil. Natuza, temos, portanto, aí a desaprovação de Lula superando a aprovação de acordo com a pesquisa Quest. De que forma que isso impacta dentro do Palácio do Planalto e o que esperar a partir do resultado dessa pesquisa? Depende da autoestima. Depende da autoestima do pessoal que mora lá, trabalha lá, dos inquilinos do Palácio do Planalto. Até agora, a autoestima estava elevadíssima. Eles estavam dizendo que estavam batendo um bolão à população que não estava entendendo, que não estava percebendo o governo especial que entregava uma série de coisas. Eu não estou aqui dizendo que não entregou. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. Acho que tem um dado interessante que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, eles falando assim: Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo. Né? A gente sabe, falta coordenação, falta gestão, por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema sim de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Você fala da manchete, é isso, qual é a bandeira, qual é a marca? Porque as políticas que o PT, Lula 1 e Lula 2, os governos entregaram, a sociedade já entende como políticas de Estado. O Lula 3, qual é a bandeira? O que tem a mais para oferecer? Com Brasil não ha habido crisis. Não há crisis, nem haverá crisis. Sencillamente, há diferenças entre as cancillerías, diferencias com assessores, allá, aquí, y bueno, la obligación del presidente Lula y del presidente Nicolás Maduro es entendernos por nuestros países y pasar la página, ver el nuevo escenario que tiene la geopolítica mundial, la situación de nuestra América y priorizar las relaciones entre Brasil y Venezuela.
relaciones pacíficas de cooperación, de hermandad. Nuestro canciller tiene comunicación fluida, permanente con el canciller Mauro. Y la única forma, el único camino, nosotros estamos destinados es a entendernos por América Latina, por el Caribe, por la paz y por el desarrollo de nuestros países. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. Deputados, nós precisamos de vocês. Já era sabido que essa conversa voltaria. Eu falei isso várias vezes. A questão do vídeo do Nicolas, o que aconteceu, o caos que se instaurou no Brasil naquela semana, intensificou isso aqui. Eu falei que essa conversa ia voltar como nunca, e ela voltou. Tá aqui. O governo tá preparando um projeto de lei para remover conteúdo das redes sociais. Então vamos lá. Segundo a Folha de São Paulo, a proposta pretende estabelecer responsabilidades das empresas pelo conteúdo publicado por seus usuários. E como sempre, aquela narrativa de combater discurso de ódio. Porque o que é discurso de ódio? É quem discorda de mim. Com o discurso do Nicolas, a gente viu a força da internet. A gente não precisou sair na rua. A gente não precisou fazer uma manifestação. Parou tudo que estava acontecendo no Brasil aquela semana. E eu disse a vocês, este assunto vai voltar como nunca. E eu não estava errado. Tá aqui, ó. E você quer forma de deixar a rede social mais arbitrária que responsabilizar o dono daquela rede social? Então, gente, isso aqui é hora de cobrar o seu deputado. É a hora, porque isso aqui vai voltar como nunca. Se é assim que vocês acham que vocês vão melhorar a comunicação do governo, deixando a população com raiva, mas vambora. Nicolas mexeu no marimbondo e vambora. Tamo aí.